Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 1, que tem como título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Essa é a primeira lição do quarto trimestre de 2025 da classe de adultos. Para nos auxiliar neste trimestre, contaremos com o pastor Silas Queiroz, que é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, especialista em Direito Público e Processual Civil e procurador-geral do município de Ji-Paraná, Rondônia. Bem, nessa lição nós iremos explorar a tricotomia do ser humano e sua relação com Deus. Falando sobre tricotomia, essa é a palavra-chave que define essa nossa lição, mas o que significa tricotomia, Técio? Tricotomia significa três, cotomia vem do grego tomé, significa separação, divisão ou corte. Então, traduzindo, podemos dizer que tricotomia significa três divisões, três partes, três elementos ou três dimensões. Então, o ser humano ele é composto ou constituído por três partes: corpo, alma e espírito. E é sobre isso que nós iremos estudar hoje. Texto áudio e verdade prática. O versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, destaca a importância da santificação do ser humano em todas as suas dimensões, corpo, alma e espírito. Então, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo nos orienta a... O que é que nos diz aqui a parte B do versículo? E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Então, não só o corpo deve permanecer, preservar-se irrepreensível. Não só o espírito e nem só a alma, mas tanto o espírito, tanto a alma, quanto o corpo devem preservar-se irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos aqui logo de início é que Deus não nos fez apenas matéria, mas ele nos fez um ser completo, ou seja, um ser composto, formado por corpo, alma e espírito. A verdade prática nos lembra que fomos criados por Deus com um propósito maior. Qual é o propósito? Glorificá-lo eternamente com cada parte do nosso ser. Então, queridos e amados irmãos, cada parte do nosso ser, ele precisa estar alinhado para glorificar a Deus. Quando o nosso corpo, alma e espírito estão alinhados ou em harmonia para adorar e glorificar a Deus, nós estamos, de alguma forma, refletindo mais plenamente a imagem de Deus. Como nós sabemos, Deus nos fez, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, no versículo 26 diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Então, o Senhor imprimiu em nós a sua imagem, a sua semelhança. Se nós observarmos, o nosso Deus ele é um Deus trino, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós, homens ou seres humanos, somos seres tricotômicos. Perceba que a associação, a relação, a semelhança, Deus tri de trino, homem tri de tricotômico. Perceba que existe uma relação, existe uma semelhança. A criação do homem, um propósito divino. Deus criou o homem com um propósito especial e único, conforme estabelecido em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. A criação do homem não apenas completou a obra divina, mas também o designou como a imagem e semelhança de Deus, destacando sua importância na criação. Então nós vemos que o homem ele foi criado de uma maneira especial, de uma forma especial, de uma maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres vivos. Então o que nós observamos é que, na hora que Deus criou o animal, ele disse assim: produz a terra alma vivente conforme sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Mas quando ele foi criar, ou quando ele criou o homem, ele disse assim, capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então o ser humano ele foi feito de maneira especial, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Primeiro tópico, tricotomia humana. Ponto 1, doutrina e teologia. A doutrina do homem, ou melhor, no campo da teologia sistemática, a doutrina do homem é conhecida como antropologia bíblica. O que significa antropologia?
Antropo significa homem, logia, estudo. Então, traduzindo, podemos dizer que a antropologia bíblica é o estudo do homem à luz das Escrituras. A antropologia bíblica é uma disciplina que investiga a natureza do ser humano segundo a perspectiva bíblica. Ela busca propostas, ou melhor, respostas para questões fundamentais sobre a origem e o destino do homem, analisando como essas questões se relacionam com outras doutrinas da fé cristã. A tricotomia humana, como nós já vimos, é a doutrina que descreve o ser humano como composto de corpo, alma e espírito. Essa visão oferece uma compreensão mais profunda da existência humana e da relação entre as partes que compõem a pessoa, refletindo a complexidade da criação divina. A pergunta: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Essas questões, esses pontos de questionamento, eles são centrais na antropologia bíblica. Essa questão não só busca entender a identidade do ser humano, mas também sua função e sua relação com Deus, a criação e o mundo ao seu redor. Então, por exemplo, quem é o homem? Nós sabemos que o homem, ele é obra-prima da criação de Deus, considerado um ato de coroamento de sua criação. A gente percebe que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus imprimiu em nós a sua semelhança. E de onde veio? O homem veio do pó da terra e do sopro divino. Né? Então, o sopro divino foi que vivificou o corpo do homem. Então, podemos dizer que o homem, ele, e aí a antropologia bíblica responde, né, esses questionamentos, essas perguntas, e podemos dizer que ela explica que o homem vem de Deus, vive para Deus e voltará para Deus. A tríplice natureza do homem, ponto 2. De acordo com a Escritura, o ser humano é formado de três dimensões especiais. Essa tricotomia revela a complexidade e a beleza da criação divina, mostrando como cada parte desempenha um papel vital na vida do homem e sua relação com Deus. Então, queridos e amados irmãos, a primeira divisão, no caso, são duas partes, né? A parte material e a parte imaterial. A parte material é o corpo físico, né? No caso, é aquilo que é palpável, tangível. E a parte material é a parte intocável, incorpórea. Né? E aí, no caso, na parte material, nós temos a alma e o espírito. Na parte imaterial, nós temos a alma e o espírito. E na parte material, nós temos o corpo físico. Tópico 2. Distinção entre alma e espírito. Então, a alma. A alma, ela é a sede das emoções. Então, a alma, ela é a parte do ser humano que abriga emoções, pensamentos, vontades, né, desejos, desempenhando, assim, um papel crucial na identidade e na experiência pessoal. Ela é considerada espiritual, então ela entra na segunda divisão, né? Como eu falei, tem a parte material e a parte imaterial. Então, a alma, ela entra na parte imaterial ou espiritual, né? Também conhecida. Não tem forma física e é imortal, o que significa que continua a existir após a morte do corpo. O espírito, nós falamos anteriormente sobre a alma, agora nós vamos falar sobre o espírito. O espírito é o que estabelece conexão com Deus. É ele quem possibilita o relacionamento com Deus. Então, o espírito, o termo espírito, ele, do hebraico significa ruá e do grego pneuma, e é identificado como o sopro de Deus que dá vida ao homem. Ele é a dimensão que conecta o ser humano a Deus, permitindo a comunicação e a adoração a ele, enfatizando a importância da, da espiritualidade.
Irmãos, um ponto interessante que eu acabei esquecendo de falar aqui é a distinção entre a alma do homem e a do animal. Essa distinção ela é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Então, o animal, ele não tem a mesma alma, né? Na verdade, ele tem uma alma rudimentar, que é uma alma biológica, né? Mas essa alma, ela é extinta com a morte, né? Ou seja, o animal morreu, a alma morreu juntamente com ele, né? O que é diferente do ser humano, porque depois da sua morte, o corpo físico morre, mas a alma, o espírito, ele continua a existir após a morte do corpo. Ela volta para Deus. Tópico 3: interação das três dimensões. Corpo e somatização. Então, nós falamos sobre a alma, sobre o espírito, e agora nós iremos falar sobre o corpo. Como já falei, o corpo é a parte física, né? A parte tocável, palpável, né? E tangível. O corpo vem do grego, o termo corpo vem do grego soma, e é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma, do espírito. Então, a alma e o espírito, ela se expressa ou se manifesta por meio do corpo. Então, o estado interior, que no caso é representado pela alma e pelo espírito, afeta o exterior, que é o corpo. Então, é por isso que muitas vezes a gente, em diálogo com alguma pessoa, a gente percebe que a pessoa está com o semblante abatida, a sua alma está abatida. E é tão interessante que, por mais que a pessoa tente esconder, ou seja, por mais que ela não fale, não toque no assunto, mas o seu corpo revela que a sua alma está abatida. Por quê? Porque o estado interior afeta o exterior. Então, recapitulando, a alma e o espírito se expressam, se manifestam por meio do corpo. Então, o corpo ele é influenciado por nossas emoções e pensamentos, resultando na somatização. Isso significa que o estado emocional pode se manifestar fisicamente, evidenciando a conexão intrínseca entre corpo e alma. Saúde integral e equilíbrio. A saúde integral é alcançada quando cuidamos de todas as dimensões do ser, corpo, alma e espírito. Esse equilíbrio é fundamental para a vida saudável e a santificação desejada por Deus. Então, irmãos, o acompanhamento médico e psicológico ele é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Mas quando o problema ele tem origem espiritual, como crise produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo alivia o sentimento. Então, a verdadeira cura da alma, ela consiste em arrepender-se e abandonar o pecado. Conexão entre corpo e emoções. O corpo humano, como representação material do ser, expressa a complexidade das emoções e pensamentos. A somatização evidencia como estados emocionais podem influenciar a saúde física, destacando a necessidade de um cuidado integral que abrange o corpo, alma e espírito. Equilíbrio e saúde, cuidado integral do ser humano. O cuidado com o corpo, alma e espírito é fundamental para atingir um estado de bem-estar completo. Esta abordagem equilibrada permite que cada uma dessas dimensões interaja harmoniosamente, promovendo saúde física, emocional e espiritual. Reflexão final. Estou cuidando do meu corpo, da minha alma e do meu espírito de modo que glorifique a Deus? Está escrito na sua palavra que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, dessa forma, devemos cuidar do nosso corpo, alma e espírito, pois assim estaremos alinhados com o nosso propósito original, que é o que, irmãos? Glorificar a Deus com todo o nosso ser. Assim finalizamos mais uma aula. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe.